Bom, Tatiana, eu queria te agradecer muito. Eu sou a Raquel Gontijo, professora da PUC Minas. Estou aqui com a professora Tatiana Vargas Maia, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é uma satisfação muito grande ter essa conversa. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre as propostas de reformulação da ONU, pensando principalmente o futuro da Agenda para a Paz. E eu queria começar então pedindo para a professora Tatiana se apresentar um pouquinho para a gente, falar da sua trajetória, dos seus temas de pesquisa, que são super atuais e muito pertinentes, né? Infelizmente, né, Raquel? Essa é uma das coisas, às vezes, em relações internacionais, que os nossos temas eles voltam para uma atualidade e, ao mesmo tempo que isso pode ser analiticamente ou intelectualmente estimulante para a gente, nem sempre significa o melhor dos horizontes para a nossa política mundial. Raquel, obrigada pelo convite de participar desse teu projeto tão relevante. Estou muito feliz de poder contribuir, de poder ter essa conversa contigo. Como tu disseste, eu sou a Tatiana, sou professora no curso de Relações Internacionais na graduação e no nosso PPG em Estudos Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha trajetória acadêmica, eu acho que ela é muito parecida com as pessoas que estudam RI na minha geração, mas ela está ficando cada vez mais rara, e eu acho que isso é um ponto positivo no campo de relações internacionais no Brasil. Eu tenho duas graduações, dois bacharelados, eu me bacharelei em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? A nossa PUC aqui. E a escolha por essas duas graduações, num certo sentido, foi porque eu sempre tive interesse em relações internacionais. Mas quando eu ingressei na faculdade no Rio Grande do Sul, nós não tínhamos nenhum curso de graduação. E, na verdade, os cursos de graduação em relações internacionais no Brasil, eles eram muito poucos ainda. Eu acho que, se eu não estou enganada, a gente tinha em Brasília e no Rio de Janeiro. E eu não conseguiria, naquele momento, me deslocar para estudar. Então, eu acabei optando pelas graduações que pareciam me trazer mais próxima do campo que eu queria estar. Nas ciências sociais, em grande medida por causa da ciência política, claro, e na história por causa da história contemporânea. Depois disso, eu tive a sorte, nos dois cursos de graduação, de encontrar professores nessas respectivas áreas que já estavam estudando e interessados em relações internacionais. Então, eu acho que durante a minha graduação eu já consegui me aproximar do tema de uma maneira bastante interessante. Quando eu terminei a minha graduação, nós já tínhamos um mestrado, ainda não tínhamos a graduação em Relações Internacionais, mas já tínhamos um mestrado em RI na Universidade Federal, que foi onde eu ingressei, fiz o meu mestrado ali, estudando já questões relacionadas à ONU. Eu sempre tive um interesse muito grande em pensar dimensões do Estado e da soberania, e naquele período eu estava bastante interessada, claro, início do século XXI, em pensar novas formas de organização ou de administração do sistema internacional. Então, eu foquei todo o meu mestrado na ONU. Quando eu terminei o meu mestrado, eu me candidatei a uma bolsa de doutorado integral nos Estados Unidos, pelo edital da CAPES Fulbright, fui contemplada por ela, e fui para os Estados Unidos, então, pensando ainda em continuar estudando essas coisas, mas já com uma inquietação que eu acho que me traz para onde eu estou atualmente, que era, no final do mestrado, eu comecei a achar os estudos relativos à administração do sistema internacional, à governança, a questões de Estado e de soberania. A abordagem, naquele momento, pelo menos um tanto quanto formalista, ela estava me cansando muito. E eu sentia uma falta de uma dimensão que eu havia entrado em contato na minha graduação, por causa da sociologia e da antropologia, e que eu não via nas relações internacionais do Brasil naquele momento, pelo menos, que era uma dimensão um pouco mais sociológica do que a gente está falando de todos esses processos que a gente está estudando. E daí, no meu doutorado, eu acabei tentando explorar um pouco mais isso e acabei nos estudos sobre identidade nacional e nacionalismo, pensando as dimensões de como é que a gente entende a influência do nacionalismo no sistema internacional. E daí, muito pontualmente, tentando responder a uma lacuna que eu enxergava e que, em alguma medida, eu acho que melhorou na última década, mas eu acho que a gente ainda sofre com isso, que é uma tendência de internacionalistas de entenderem o nacionalismo ou as dinâmicas da identidade nacional como estando relegadas à arena doméstica e como produzindo poucos efeitos para as relações internacionais. O que me parece quase que contraditório, inclusive com a forma como a gente tradicionalmente fala de nacionalismo nas RIs, que a gente atribui ao nacionalismo responsabilidades bastante grandes assim na configuração dos processos contemporâneos, sobretudo do final do século XIX e do início do século XX.
mas a gente estudava pouco isso. Eu acho que, infelizmente, isso tem mudado nos últimos anos, mas eu sentia uma falta muito grande da dimensão identitária nas relações internacionais. Pensar a identidade de sociedades e de estados, por que não? Então, meu doutorado me trouxe para esse caminho no qual eu continuo. Contemporaneamente, eu acho que pelo menos desde 2016, 2013, eu diria, eu tenho prestado mais atenção na extrema-direita, o que eu acho que é uma grande evolução, digamos assim, do tema que eu tenho me ocupado, pensando, como vários autores vão dizer, que o nacionalismo é a ideologia fundamental dessa extrema-direita. E é claro que isso tem uma discussão, porque daí vai ter um pessoal que puxa para o populismo, outro pessoal que puxa para outras dimensões de um reacionarismo. Eu continuo afirmando que eu acho que estudar de extrema-direita passa por entender dinâmicas do nacionalismo e de como o nacionalismo, inclusive, contribui para a nossa arquitetura internacional contemporânea. E o que essa extrema-direita está pensando em termos de relações internacionais a partir de uma definição, de um horizonte muito nacionalista para a sua política. Então é por aí que eu caminho. Eu terminei recentemente, estou concluindo, na verdade, agora o meu último projeto de pesquisa, que era uma revisão sistemática da literatura em relações internacionais, tentando identificar o lugar do nacionalismo nos nossos principais textos. E agora estou me movendo para continuar pensando a extrema-direita. Minha última grande publicação foi com a professora Rosana Pinheiro Machado, foi uma coletânea de artigos organizada por nós duas para pensar as peculiaridades da extrema-direita no sul global. Então, pensando casos como o Brasil, como a Índia, como as Filipinas, como a Turquia, tantos outros. E agora eu estou me movendo para pensar, de fato, extrema-direita nas relações internacionais. Até porque, como tu disseste, o momento é oportuno intelectualmente para isso. Sem dúvida. E justamente essa sua trajetória de pesquisa, desde o seu mestrado até os seus temas atuais, tem tudo a ver com a discussão que a gente está propondo, né? Então, diante de toda esse seu acúmulo de reflexão, desde o sistema ONU até alguns dos desafios da política internacional hoje em relação à extrema-direita e ao nacionalismo, como é que você enxerga a estrutura de governança que a gente tem hoje, considerando, né, o sistema ONU vai fazer 80 anos, passando por uma série de desafios, questionamentos. Como é que você enxerga essa estrutura de governança? Quais são algumas das qualidades e quais são algumas das maiores deficiências que a gente tem nesse sistema? Sabe, Raquel, esse semestre eu estou lecionando Introdução às Relações Internacionais para a nossa turma de calouros. E é tão curioso fazer esse processo nesse momento, porque eu acho que durante muito tempo, e eu estou em sala de aula há pelo menos, assim, de maneira contínua, 10 anos, 12 anos agora, e sempre com turmas de calouros ou não, mas sempre discutindo com os alunos de graduação. E é muito curioso pensar como em 2025 a gente observa uma mudança na maneira como a gente tem que apresentar relações internacionais para os alunos em sala de aula. E eu acho que essa mudança, ela está muito fundamentada nesses desafios que tu aponta para o sistema de governança, né? Se a gente quer pensar no sistema ONU ou mais amplamente, em toda a arquitetura de governança das relações internacionais. E eu acho curioso porque quando eu estou pensando, Tatiana, organizando as minhas aulas, pensando como é que eu vou apresentar isso para os alunos, eu acho que eu tenho sido constantemente contaminada por uma sensação de surpresa que eu não achei que eu fosse viver isso. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu destacaria para tentar responder a tua questão é um certo grau de surpresa. E eu acho curiosa essa sensação de surpresa, porque nós internacionalistas estamos sempre querendo saber o que vai acontecer, o que talvez esteja escapando do nosso, digamos assim, do nosso plano de visão e que pode nos surpreender. E é claro que nós nunca conseguimos antecipar de maneira perfeita isso. E que, bem ou mal, por mais que nós estejamos constantemente engajadas em pensar o internacional, em acompanhar as mudanças e as tendências políticas, nós também somos pessoas que estão vivendo cotidianamente nesse sistema. E eu acho que tem uma divisão, tem uma ruptura atualmente pela qual eu estou passando ao pensar essas questões, que é justamente isso. Em uma certa medida, reconhecer talvez o que foi a estabilidade desses últimos 80 anos, e eu não quero exagerar na estabilidade desse sistema, porque a gente sabe que ele é um sistema que está em questionamento desde a sua criação, né, nas conferências de encerramento da Segunda Guerra Mundial, mas que, ao mesmo tempo,
ele nos forneceu uma arquitetura internacional muito interessante, muito inédita, e que propiciou muita coisa em termos de relações internacionais. Eu sempre penso os últimos 80 anos como um período muito inédito da história política da humanidade, e eu acho que a gente não precisa, claro, se a gente quiser aprofundar e voltar para o século XVI, a gente pode, eu acho que não precisa. Eu acho que a gente pode pensar em termos de história contemporânea, e os últimos 80 anos eles já se destacariam nesse sentido, no sentido de como nós conseguimos efetivamente criar, organizar e executar, ainda que de maneira imperfeita, um sistema relativamente estável para regular as relações entre os Estados e outros atores internacionais. E por mais que explorando isso em sala de aula, conversando com os alunos, e eu acho que é uma tendência do campo, muitas vezes a gente tem essa tendência de enfatizar criticamente o que não funciona, eu tenho feito um esforço também de pensar, tá, mas o que que funcionou, por que que durou tanto tempo? E por que que agora, nesse momento que a gente parece ver que a costura ela está se desfazendo ou pelo centro, né? Não tanto pelas margens, mas mais pelo centro, nós estamos nos dando conta de que é um período tão transformador, que é um momento crítico, né? Então, eu acho que é isso. Tentando responder a tua pergunta de forma mais objetiva, e tu vê que eu estou pensando muito nessas questões, porque eu não sei se eu tenho uma resposta definitiva para o que tu está me perguntando, mas eu acho que, em primeiro lugar, eu destacaria o ineditismo desse sistema, e como esse ineditismo, ele de fato traduz uma vitória política. Eu acho que sim, em termos da criação de novos parâmetros para as relações internacionais, que muita gente durante muito tempo não achou que fosse possível. Por outro lado, como nós nos acostumamos, talvez em termos históricos, muito rapidamente com essa arquitetura, de modo que ela quase se confunde assim com o pano de fundo do nosso cotidiano, e que talvez isso tenha levado, inclusive, a uma certa negligência nossa com essa conquista histórica de conseguir administrar minimamente as relações internacionais. E, por outro lado, como essa negligência nos deixa, talvez, num momento um tanto quanto crítico agora, porque parece que a gente está despreparado para lidar com os desafios para esse sistema. Né? E daí eu estou pensando em desafios aqui, muito nos termos que o Robert Jervis vem discutindo, de pensar que essa ordem ela é possível por causa de uma potência hegemônica que decide bancar essa ordem, fiar essa ordem, desde 1945, pelo menos, mas como uma mudança rápida em termos do que a gente considera como sendo política doméstica, parece colocar muita coisa em risco, e que a gente não está muito preparado para lidar com as mudanças que vêm agora, e que, pelo que a gente acompanha nos jornais, desde ontem, de hoje, cada vez mais rápidas, né? Sim, e então, justamente pensando sobre isso, como é que você enxerga um cenário desejável para os próximos anos, para o futuro da ONU, que seja um cenário viável? Não precisa ser um cenário provável, mas um cenário viável. Né? Assim, o que você enxerga que seria desejável para a gente reconstruir, reformar, refortalecer esse sistema que a gente tem, que é tão inédito e tão valioso em muitos sentidos? Eu acho curioso, Raquel, porque pensando na tua pergunta agora, o meu reflexo foi voltar para as discussões que nós tínhamos mais ou menos ali até 2010, quando a gente estava falando de questões de governança global, que nós acompanhávamos diversos movimentos liderados por países diferentes, como o Brasil, os Estados Unidos, a Índia, o Japão, os Estados Unidos não, Brasil, a Alemanha, a Índia, o Japão, que eram movimentos de reconsiderar o que significava estar na ONU e o que significava o sistema ONU em alguma medida, e como é que ele poderia ser adaptado para um novo panorama internacional, que talvez fosse esse panorama com o qual nós ainda estávamos trabalhando no pós-1990. E eu não quero desconsiderar os impactos de 2001 e de 2003 aqui no sistema ONU. Acho que tem muita coisa complicada que acontece ali, inclusive decisões unilaterais por parte dos Estados Unidos que vão enfraquecer esse sistema. Mas eu não acho que ele se despedaça completamente ali para além de uma capacidade de recuperação. Pelo contrário, eu acho que se a gente volta para aquelas discussões, a gente tem um momento que já na época me parecia
E eu, hoje em dia, pensando retrospectivamente, ainda parece guardar um certo, eu sequer diria um otimismo, mas um pragmatismo com esse sistema. De reconhecer que ele tem sim o seu valor, que ele não é perfeito, mas nenhum sistema político é perfeito, e que talvez ele pudesse ser reformulado para enfrentar novos desafios. Então, a gente pode pensar em todas as discussões a respeito da reformulação do Conselho de Segurança, que eu acho que é onde muitas discussões focavam pontualmente, né? Mas eu acho que toda a discussão a respeito da redemocratização não, da democratização do sistema ONU, de tornar ele mais responsivo a dinâmicas locais e a demandas específicas, acho que tudo isso era muito interessante, porque talvez fosse um momento crítico ainda, mas não tão drástico, no qual muitos estados e outros atores internacionais, todo um ecossistema de organizações não governamentais, de representações de sociedade civil global, ainda viam nesse ecossistema uma, digamos assim, uma estrutura útil. E eu acho isso muito positivo. E eu gostaria muito que a gente conseguisse voltar para algum tipo de discussão nesse sentido. Eu acho que mais do que isso, inclusive, talvez esse seja um caminho interessante. É tão fácil em momentos que nem esses últimos 3 meses, né, nas relações internacionais, assim, desde janeiro de 2025, a gente ficar muito pessimista e achar que a gente não tem para onde correr, que eu acho que isso contamina não apenas a forma como a gente cotidianamente fala de política, mas como a gente, inclusive, enxerga, ou seja, nossa capacidade de análise. E eu não sei se esse é o melhor momento para a gente ficar irremediavelmente pessimista, porque eu acredito piamente que isso afeta a nossa capacidade de sequer criar soluções ou bolar alternativas ou enxergar uma possibilidade de, de um outro mundo, entende? Que não é esse mundo que parece estar indo para as cucuias. Então, eu fico pensando, né? E longe de mim soar aqui como uma pessoa ingênua, mas essas crises são aberturas também, né? Eu fico pensando no Leonard Cohen, né? O Leonard Cohen tem aquela frase que ele diz: tem uma rachadura em tudo, né? There's a crack in everything. Mas é por ali que a luz entra. E eu fico pensando se a gente não tinha que entender isso, entende? Que sim, talvez as coisas estejam ruindo. Talvez nós estejamos num momento de transformação que é definitivo. Isso não significa que a gente precisa abandonar tudo e recomeçar do zero, ou abandonar tudo e imaginar que nós sequer conseguimos recomeçar mais. E eu fico pensando o quanto a gente não poderia se inspirar em um momento que talvez fosse um pouco menos crítico em termos sistêmicos, como o de 2025. Então, voltar ali para 2010, talvez, 2006, não sei, estou pensando alto aqui contigo. Que era um momento que eu acho que nós reconhecemos muitos problemas nessa arquitetura institucional da governança global do sistema ONU, mas que a gente ainda não tinha desistido dele completamente. E que a gente estava numa postura de fazer talvez uma avaliação um pouco mais sóbria do que funcionou, do que não funcionou, do que pode funcionar. E eu resisto muito às interpretações que, por vezes, são muito rápidas nas relações internacionais, de dizer que isso tudo era muito otimista e que nada mudaria sem a ação ou interesse das grandes potências. Porque eu acho que a gente tem diversos exemplos onde potências médias ou estados menores conseguem se organizar e conseguem criar alternativas que talvez não sejam globais, mas que são regionais e que são interessantes. E eu fico pensando o quanto a gente não abandona isso em prol de narrativas que são muito pessimistas e derrotistas até, num certo sentido. Então eu gosto muito dessa tua pergunta, que é isso. Tá, e de onde é que a gente vai? Para onde é que a gente vai a partir de agora? E eu não gostaria de ir por um caminho que é de dizer, bom, estamos de volta no mundo do século XIX, da Realpolitik. Porque isso também parece jogar tanto fora em termos das construções institucionais do último século, que eu não sei se nos serve isso. Esse tipo de, digamos assim, de abandono, né? Então, eu acho que é isso. Eu gostaria que, e talvez sejam iniciativas mais locais ou mais regionais que vão nos guiar por aí, mas que governos e estados que não estão investidos nessa, digamos assim, decomposição da ordem internacional que a gente está passando por agora,
conseguissem pensar mais concretamente. E a partir de uma estrutura institucional que pode estar fragilizada, mas ela continua funcionando. E me parece um desperdício jogá-la fora. A sua fala é muito alinhada com a grande área de estudos de futuro que o nosso grupo de pesquisa atua, porque a gente justamente tem essa visão de que o futuro ele é aberto à construção. E por isso a gente deve ter em mente quais são os cenários desejáveis que a gente quer construir, né? E aí, puxando o gancho dessa sua última fala, quais você acha que seriam os atores mais relevantes para a gente construir esse futuro? Além de Estados Unidos, Rússia, China, né? Quem você acha que seriam atores estratégicos para a gente pensar uma reconfiguração, uma reconstrução da governança internacional? Eu tenho Estados, pensado. organizações? Não, perfeito. E eu vou começar falando de estados, porque nisso eu ainda sou muito das relações internacionais, assim, Raquel, mas eu vou tentar não ficar só nos estados. Por que eu tenho estudado essa dimensão transnacional da extrema-direita nos últimos anos? A minha resposta imediata para a tua pergunta seria: eu acho que a gente vai ter que olhar nos próximos anos com muito cuidado e muito carinho, assim, para processos eleitorais domésticos, porque eu acho que eles vão segurar, eles têm a chave para as transformações do sistema internacional em algum sentido, porque eu acho que a gente vai depender desses governos e, sobretudo, de governos que resistam à expansão da extrema-direita, né? Eu acho que se a gente acompanhar, se o futuro nos reserva uma expansão da extrema-direita por muitos outros estados do sistema internacional, eu acho que a gente vai ficar com um futuro que é cada vez mais fechado em termos de alternativas. Porque o que a gente está observando, o que a gente tem observado, na verdade, é que por mais que, pelo menos na primeira onda de estudos da extrema-direita no século XXI, que se firma ali a partir de 2016, sobretudo, o nosso foco tenha ficado muito na política doméstica, eu acho que os últimos anos eles têm nos mostrado que essa extrema-direita ela nunca foi apenas doméstica, apenas interna dos estados, ela teve sempre um foco transnacional e elas sempre entenderam, inclusive, esse sistema ONU de governança global como um problema, né, para entender dinâmicas de multilateralismo, cooperação, um problema como uma antítese da forma como eles atuam internacionalmente. Então, a minha primeira preocupação é essa. Eu acho que é um momento para internacionalistas se preocuparem com política doméstica, sim, mas não para se voltarem só para a política doméstica ou só pensarem a partir de política comparada, mas para entenderem cada vez mais essas ligações que estão mais explícitas, mais nítidas. Porque eu gostaria muito de acreditar, por exemplo, que um país como o Brasil, se mantendo dentro do campo democrático, consegue ser um país que capitaneia mudanças e propostas interessantes, junto com outros países. Infelizmente, muitas das nossas potências pares no sistema internacional, elas estão rapidamente deslizando para a extrema-direita. Pensar no caso da Índia é muito complicado, pensar no caso da Rússia é muito complicado. Então, eu te diria isso. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar muito cuidadosamente nos processos eleitorais e entender que o que vai estar acontecendo em termos de mudanças de governo nos próximos anos vai afetar decididamente as nossas perspectivas para esse processo. Numa resposta parecida, mas num outro nível daí, eu acho que a gente tem que olhar para a União Europeia. Eu acho que a União Europeia volta a ser um caso super interessante, assim, e de novo, um caso que eu acho que muito rapidamente a gente relegou para um fracasso institucional, que eu não acredito que seja o caso. Eu acho que a União Europeia continua sendo um laboratório político interessantíssimo, com todos os problemas, com todas as suas contradições, com todas, inclusive, as condições de existência da União Europeia, ainda assim é uma experiência política, um laboratório político muito interessante para a gente pensar, inclusive, a nossa possibilidade de ultrapassar muitas das instituições e das dimensões socioculturais que historicamente nos mantêm isolados dentro dessa ideia quase competitiva dos Estados nacionais, né? E daí, de novo, eu tenho me preocupado muito com o avanço da extrema-direita dentro da União Europeia, porque as pessoas me parecem supor que o que a extrema-direita vai fazer é desmantelar a União Europeia,
e me parece muito mais que o que a gente está observando é uma proposta de colonização dessas instituições, de entender a utilidade dessas instituições e de colonizá-las, e daí mudar o propósito delas ao longo do tempo. E daí mudar essencialmente esses projetos, né? Eu acho que com a União Europeia a gente tem indícios que não são da extrema-direita ainda, mas que já são respostas institucionais à presença da extrema-direita, que é essa reorientação do último ano da União Europeia para uma instituição que era, sobretudo, de caráter econômico, social e institucional, adquirindo uma dimensão de segurança securitária muito grande. Eu sei, tudo isso está respondendo a incentivos e a mudanças no sistema internacional de maneira mais global, as questões da OTAN, a retirada dos Estados Unidos, é óbvio que sim. Mas isso é uma resposta à extrema-direita global, no final das contas, e está mudando a forma como a gente faz política. Pensar, então, nos estados que se mantêm democráticos, nesses arranjos institucionais que nós temos, que ainda parecem oferecer uma alternativa, mas que estão sob ataque, e eu acho que a gente sai da União Europeia e a gente chega, inclusive, na ONU. Eu não vou conseguir te falar de todo o sistema ONU, mas a parte do sistema ONU que eu sou mais próxima, que é o ONU Mulheres, eu já trabalhei com a ONU Mulheres, eu oriento muitos trabalhos a respeito da atuação da ONU Mulheres, tem passado por um processo que eu acho brutal, violentíssimo, e que começa com organizações não governamentais absolutamente reacionárias, conservadoras dos Estados Unidos, que não estão dizendo não para a ONU Mulheres, mas que estão atuando dentro da ONU Mulheres para redirecionar o foco desse ponto do sistema ONU. Ou seja, transformar a ONU ou a ONU Mulheres num sistema que está orientado para um conservadorismo de gênero, para um conservadorismo moral. O que eu acho que analiticamente é uma sacada genial desses movimentos e que talvez nisso eles tenham sido um pouco mais espertos do que a sua oposição, que muitas vezes não conseguiu entender a utilidade desses esquemas institucionais e a abertura política que eles proporcionam, que eles não são necessariamente inclinados para uma coisa ou para outra, mas que eles nos proporcionam uma abertura de atuação e que eu acho que, se continuar, vai essencialmente mudar a forma como a ONU funciona, assim como vai mudar a forma como a União Europeia funciona. Ao meu ver, para pior. Só que daí eu acho muito curioso isso, porque esses caras não precisam pensar em destruir a ONU, em destruir a União Europeia. Pelo contrário, eles vão pegar uma arquitetura institucional que já está posta, uma burocracia que está bem estabelecida e bem treinada, e vai redirecionar tudo isso para os seus objetivos políticos. É um mundo muito diferente do que a gente está acostumado a pensar. E eu acho isso curioso, mas extremamente perigoso. Então, eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso. Daí, isso extrapola pensar só os estados. Né? Pensar só, tipo, então a gente precisa de mais estados democráticos para que a gente consiga ter uma arquitetura internacional que é democrática. Sim, mas olha só, esse caso da ONU Mulheres e o caso da União Europeia, em alguns pontos específicos, não são estados que estão atuando, são movimentos sociais locais, são organizações não governamentais. E agora a gente tem cada vez mais a presença de atores individuais que têm recursos o suficiente para apoiar essas atuações específicas. Então, me parece que falar de governança global no século XXI e pensar em como é que a gente lida com essa nossa herança institucional do século XX passa por, sim, continuar entendendo o jogo que os estados desempenham, o papel que os estados desempenham nesse jogo, mas entender que nós temos muitos outros atores que estão atuando diretamente nessa arquitetura e que, de novo, por vezes parece que a gente acaba marginalizando eles. A gente fala muito tempo dos novos atores nas relações internacionais e talvez seja a hora da gente se dar conta que eles não são mais novos, que eles já estão fazendo relações internacionais há muito tempo e que talvez a gente não esteja prestando tanta atenção quanto a gente deveria neles. Perfeito, uma análise muito lúcida, muito pertinente. E para a gente caminhar então para o final da nossa conversa, ainda sobre pensar o papel de diferentes atores, eu queria trazer para o Brasil. Então, como é que você avalia a postura do Brasil nos últimos anos em relação à ONU, à governança internacional, né? Pensando que a gente teve algumas mudanças de direcionamento do governo brasileiro, e como é que você pensa as possibilidades futuras, a possibilidade de abertura, de inserção, de aproveitar oportunidades para o Brasil nos próximos anos? Essa mudança que tu falou, eu acho que é o principal ponto, né?
E, de novo, eu não sou uma grande estudiosa da política externa brasileira, mas a gente sempre acompanha a política externa brasileira, obviamente. E eu acho muito interessante a gente pensar o que foi o governo Bolsonaro. E eu te confesso, Raquel, que agora eu estou no momento que eu não vou conseguir te dar uma resposta definitiva, porque a minha cabeça já está em 2026, no sentido de pensar as nossas próximas eleições para o Executivo Federal. Porque eu adoraria pensar que o que a gente teve entre 2018 e 2022 foi um soluço na história contemporânea da política externa brasileira. Que a gente tem uma tendência da política externa brasileira a ser pensada em termos de política de Estado e da gente conseguir observar, claro, com mudanças pontuais, obviamente, mas uma continuidade, pelo menos, de princípios e diretrizes que garantem, ao longo das décadas, uma certa uniformidade para o posicionamento internacional do Brasil. Eu acho que é justo falar isso, que apesar de diferentes governos, a gente tem uma postura relativamente coerente do Brasil, pelo menos uns 50 anos. Não teria problema de afirmar isso. E eu acho que falar isso também é reconhecer a importância de um órgão como o Itamaraty, né, na formação de um corpo diplomático que é muito especializado, que é permanente, que trabalha efetivamente como a gente gostaria que burocracias internacionais trabalhassem, né? Por que que eu digo que eu gostaria de entender 2018 como um soluço? Porque em 2018 a 2022, o governo Bolsonaro, a gente tem todas essas tentativas de mudança, algumas melhor sucedidas, outras nem tanto, mas que parecem desafiar um tanto, digamos assim, da atitude internacional do Brasil ao longo das últimas décadas. Só que desde novembro de 2024, eu estou um tanto ressabiada em afirmar isso de maneira mais pontual, porque a verdade é que a gente falava a mesma coisa a respeito dos Estados Unidos. Que o governo Trump talvez tivesse sido um soluço e que a eleição do Biden, ele foi em 2020, foi uma retomada de uma normalidade. E eu acho que tanto o governo democrata de Joe Biden assumiu isso, o Partido Democrata nos Estados Unidos assumiu isso, que eles se colocam no sistema internacional falando de uma retomada da normalidade, de reestabelecer os parâmetros de relação, de refundar muitas das questões que haviam sido rompidas pelo Trump. Só que daí, em novembro do ano passado, em 2024, Trump é reeleito, e ele é reeleito com uma eleição assustadora, porque é uma eleição que legitima ele absolutamente. Eu não acho, eu estou pouco surpresa. Claro, a gente sempre fica surpresa quando a gente vê as coisas acontecendo, mas eu tinha uma expectativa que as mudanças seriam muito rápidas, porque me parece que muito do que está acontecendo nesse novo governo de Donald Trump é que eles estão se aproveitando da legitimidade emprestada pelo sucesso do pleito eleitoral para fazer tudo o que eles podem fazer muito rapidamente, antes que essa legitimidade ou que o apoio comece a erodir, comece a ruir. Só que daí a gente vê um governo muito mais forte, com uma capacidade de ação e uma vontade de ação muito maior. Então, por isso, talvez eu volte para a minha resposta inicial da pergunta anterior, que é: eu estou segurando a minha respiração para 2026, torcendo que nós consigamos eleger um governo democrático e que vai se comprometer em grande medida com a manutenção de princípios que eu acho que de princípios orientadores da política externa brasileira, que eu acho que são muito positivos, que é essa ênfase no multilateralismo, que é uma ênfase na cooperação e em relações pacíficas, na resolução não violenta de conflitos, que é uma abertura para a diversidade das oportunidades internacionais, que é uma abertura, inclusive, para diferentes populações que circulam ao redor do mundo. A gente eu acho que, de novo, se tem um grande desafio, difícil falar de um grande desafio, né? A gente tem vários grandes desafios para a governança global. Um deles, certamente, é a questão da imigração contemporânea, porque boa parte do que a gente tem feito tem resultado na criação de uma classe de pessoas que são indesejáveis em todos os lugares. E eu acho que o Brasil conseguiu dar uma resposta interessante para isso nos últimos anos, que é dizer, não, a gente consegue contemplar essas populações, a gente consegue, de alguma maneira, respeitar a humanidade e a dignidade dessas pessoas. O que é diferente de dizer que todas as questões são perfeitas ou que a administração dos fluxos migratórios no Brasil é perfeita. Não é isso. Mas eu enxergo uma boa vontade e um comprometimento mínimo com parâmetros de direitos humanos que eu acho muito importante e que eu gostaria que caminhasse por aí.
Então, talvez eu esteja sendo até romântica na minha resposta, mas em alguns momentos eu acho que pensar a história da política externa brasileira, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial, é, de maneira mais ampla, pensar a história de um Estado com estatura média no sistema internacional, mas que não se intimida em grande medida às mudanças desse sistema ou aos desafios desse sistema. E que essa não intimidação nos abriu a possibilidade de ter atitudes que são muito interessantes e que, ao meu ver, pontuam tendências que eu gostaria que fossem mais amplas nas relações internacionais. Então, eu acho que sim, o Brasil tem um papel super importante. Eu gostaria que continuasse tendo, mas eu tenho medo dos resultados eleitorais. E por isso que eu acho que, de novo, claro, 2026 no Brasil, porque é a próxima grande democracia que vai estar concorrendo no seu pleito do Executivo Federal, e isso traz muita mudança. Traria mudanças para a América do Sul, para a América Latina, para as Américas de maneira geral, e eu acho que para o mundo inteiro. Não acho que seria exagerado afirmar isso. E eu acho que então tem muito posto nessa próxima eleição, tanto para a nossa política doméstica, mas muito também para as nossas relações internacionais. Sem dúvida. Eu compartilho o seu medo e a sua esperança. Eu acho que com isso, então, a gente termina essa conversa maravilhosa. Queria te agradecer demais, Tatiana. Foram análises super lúcidas que vão contribuir muito para a gente pensar essa nossa agenda de pesquisa. Muitíssimo obrigada e espero que a gente possa repetir em breve. Eu que agradeço, Raquel. Adorei a nossa conversa e fico à disposição. O que eu puder contribuir para o laboratório, para o projeto, contem comigo.